resgatei o Ricardo a um grupo de bandidos no beco atrás de um bar. Ele era sem abrigo, por isso levei de volta para o meu apartamento alugado. Fui eu que o resgatei e o tratei com todo o meu coração. Dei-lhe comida e roupa, deixei fazer o que quisesse e até o deixei oprimir-me. Só quando a sua família me encontrou é que percebi que ele não era um adolescente miserável e mal amado, era filho de uma família abastada. Tinha uma noiva perfeita e estava comigo apenas para se rebelar contra o noivado que a sua família lhe tinha arranjado. Em comparação, fui eu quem mais sofreu. Não me entusiasmei em questioná-lo sobre a sua mentira. Deixei-lhe um bolo de aniversário e fui-me embora. 5 anos depois, numa mesa de bar, prendeu-me contra a parede. Irmão Marcos, sabe o quanto senti a sua falta nestes últimos 5 anos? O cigarro que tinha na boca ainda nem tinha sido aceso, e eu sentia-me um pouco irritada. Lutei com força, mas sem sucesso, e senti-me ainda mais irritada. Queria enfiar-me aquele desgraçado ingrato na cabeça. Depois de 5 anos sem nós vermos, o Ricardo cresceu e ficou mais forte. Queria sempre pegar-me ao colo e empurrar-me contra a parede, mas não conseguia. Não tenho dúvidas de que agora ele pode imobilizar-me e fazer o que quiser. Senti uma onda de raiva, mas contive-a e disse-lhe com um sorriso: Ricardo, não te fiz nada de mal, pois não. Tens uma noiva e ainda assim estás a tentar humilhar-me. O braço de Ricardo, que me pressionava a nuca, enrijeceu, e ele disse com voz rouca: não gosto dela. Foi forçada pela família. Há 5 anos, eu. Interrompiu irritada. Então, dormiu comigo para enojar a sua família. Ricardo ficou em silêncio. Ele próprio o tinha dito há 5 anos e não conseguia refutar. Senti-me uma completa perdedora. Tenho quase 30 anos e ainda sou obcecada por estes assuntos românticos como se tivesse 18 ou 19 anos. Só veio ter comigo porque não conseguia superar aquele incidente. É inegável que o Ricardo é quem faz mais sentido para mim. Tentei encontrar alguém ao longo dos anos, mas nem sequer consegui beijá-la. Segurei um cigarro na boca, inclinando a cabeça para olhar para o jovem belíssimo que estava à minha frente. Só hoje soube que o meu patrão, o António, é irmão mais velho do Ricardo, e o Ricardo tem o apelido da mãe. O Ricardo está no estrangeiro há 5 anos, e o evento de hoje foi organizado apenas para o receber de volta. Estou a trabalhar para o António há um dia e, quer o Ricardo seja casado ou não lhe conseguiria resistir se ele quisesse dormir comigo. Eu quero mesmo explodir este mundo. Já me estou a sentir sufocada, por isso não adianta forçá-lo a fazer o que ele quer. Não quero que me arranquem o rabo. Senhor Ricardo, precisa de desabafar. Posso fumar um cigarro? Receio que não consiga parar de gritar com o senhor sem algo para segurar na boca. O Ricardo tirou-me o cigarro da boca e deitou-o para o caixote do lixo. A sua voz estava um pouco grave. Além dos cigarros, pode comer outra coisa. Eu sorri, dizendo maliciosamente: o senhor não tem medo que eu destrua essa sua coisa? O peito do Ricardo pressionou às minhas costas. A sua voz estava rouca. Se ajudar, tudo bem. És a única pessoa que terei. Se estiveres realmente destruída, ainda tenho as minhas mãos. Ainda posso cuidar de ti. Praguejei: estás louca. Estou a pensar em ti. Tocou na minha cintura, sentindo a tensão em mim. No início, não percebia o que era o amor. Ensinaste-me a amar alguém. Quero muito passar a minha vida contigo. Vou pagar-te pelo que lamento, mas, irmão Marcos, não me devias ter deitado fora como lixo e ido embora sem dizer uma palavra. No final de contas, a culpa ainda é minha. Ri de raiva. Pare de dizer asneiras. Deixe-me ir se não quiser dormir. O Ricardo arrastou-me até à suíte da cobertura. Empurrou-me para a cama e inclinou-se, com os olhos escuros. Nunca consegui perceber o que queria, irmão Marcos. Amor, dinheiro, desejo, tudo o que quiseres, desde que eu tenha, posso dar-te. Ele beijou-me os lábios. Desde que não me deixes, farei o que me disseres. És o único que tenho. Estava perdida em pensamentos, transportada para o dia em que o encontrei no beco. Olhou-me da mesma forma, os seus olhos baços, o seu interesse ausente. Olhou fixamente pela janela. Um dia, cheguei tarde do trabalho e ele estava a cozinhar sozinho na cozinha. Quando regressei, o cheiro a gás tomou conta da casa. Quase se envenenou dentro de casa. Nunca mais me atrevi a deixá-lo entrar na cozinha. Todas as 3 refeições estavam prontas e refrigeradas, pelo que ele podia simplesmente aquecê-las e comer. Esforçava-me ao máximo para lhe dar o melhor, encontrando formas de o fazer feliz todos os dias. Aos poucos, começou a sair para ajudar nas compras do supermercado e esperar por mim junto ao portão do nosso antigo bairro. Nas noites de inverno, as ruas claras estavam desertas. Ficava sob o poste de iluminação, envolto na jaqueta de plumas que eu lhe tinha comprado. Os seus olhos cruzaram-se com os meus e ele sorriu, exalando uma nuvem de névoa branca. Irmão Marcos. Olhando para aqueles olhos, mais brilhantes que as estrelas no céu, senti que todo o sofrimento e cansaço valiam a pena. Achava que ele era o meu companheiro para a vida.
Mas quem poderia imaginar que aquele homem mimado e parecido com um boneco pudesse ser tão sombrio por dentro? Até que a família dele me encontrou e me mostrou a gravação. Não me lembro de muito mais, a não ser aquela única frase. Sim. Estou com ele só para não casar. Como é que um jovem que tem tudo o que precisa pode passar a vida com alguém como eu? O que ele disse foi apenas uma forma de atrair uma amante para a cama. Se acreditasse nele, estaria completamente louca. 2. Ricardo mordeu-me o lábio levemente. Irmão Marcos, promete que não me deixas. Olhei nos olhos, trocista, o amor é uma treta. Tu não precisas dele, e eu não preciso. Quanto a dinheiro e desejo. Mexi as ancas e a respiração de Ricardo falhou subitamente. Dei-lhe uma palmadinha na cara e disse, provocatoriamente, há muitas pessoas que me podem dar o que eu quero. Se não me conseguir satisfazer, vou certamente expulsá-lo. O Ricardo ajoelhou-se de cada lado meu e tirou a camisola, não tens a mínima hipótese. Passados 5 anos, ainda nos conhecíamos muito bem. As nossas respirações quentes entrelaçavam-se, os nossos olhos refletiam-se, nenhum dos dois se querendo separar. O Ricardo ainda é jovem e pode dar-se ao luxo de se divertir, mas não posso ser tão ingênuo ao ponto de me juntar a ele. Tudo o que quero agora é encontrar alguém e viver uma vida tranquila e estável. Na manhã seguinte, o Ricardo continuava agarrado a mim, ainda inconsciente. Puxei-lhe o braço, vesti-me e fui embora. Enviei uma mensagem para o líder do nosso gangue. Desisto. A pessoa do outro lado da rua provavelmente ainda estava embriagada, por isso ninguém leu a mensagem durante um bom bocado. Arrastei o meu corpo revigorado, mas exausto, de volta para o meu apartamento alugado, tomei um duche e adormeci. Fui acordado por uma batida ansiosa à porta. Esforcei-me por abrir os olhos, sentindo a cabeça pesada como chumbo. Encostei a cabeça contra a porta. Assim que a abri, vi o rosto do Ricardo, pálido de frio, os olhos injetados. Bloqueei a porta, franzindo o sobrolho. Como é que sabia onde eu moro? A voz de Ricardo tremeu, porque está desligado. Porque não atendo o telefone. Voltei a olhar para o meu telefone no sofá, fui ter com ele para o ir buscar e descobri que estava sem bateria. Puxei o cabo do carregador para carregar o meu telefone e liguei-o, para descobrir que o Ricardo, aquele tipo maluco, me tinha ligado centenas de vezes, incluindo 2 do António. Ricardo entrou e fechou a porta. Era final de outono e ele não fazia ideia de há quanto tempo estava lá fora, trazendo consigo um frio intenso de outono. Agarrei a cabeça tonta e falei com voz rouca, está morto. Senti que algo estava errado, vasculhei as gavetas, encontrei uma caixa de medicamentos para a febre e levantei-me para ir buscar água da torneira. Ricardo baixou-se e pegou na caixa, com a voz trêmula de pânico, que medicamento está a tomar? Olhei para ele com o copo na mão, é só remédio para a febre. Mas o Ricardo lançou-se de repente como um leopardo, agarrando-me o pulso, que segurava o medicamento, não podes tomar. Por algum motivo, as suas mãos tremiam. Doía-me muito a cabeça e estava com tanto calor que podia respirar fumo. Senti-me como um demónio, vais queimar-me até à morte se eu não tomar este medicamento. O Ricardo puxou a minha mão, com os olhos vermelhos. Está fora de prazo. Se tomar, vai precisar de uma bomba gástrica, o que não vai ser bom. Vou comprar uma nova. Não pode tomar esta. Raramente fico doente e não me lembro quando comprei este medicamento. Relaxei e o Ricardo arrancou-me o comprimido da mão. Tonta, estava prestes a voltar para o meu quarto para me deitar, quando o meu corpo voou subitamente para o ar. O Ricardo simplesmente pegou-me ao colo. Você. Fiquei tão chocada que não consegui dizer uma palavra. O Ricardo deitou-me na cama e cobriu-me com as cobertas. Espera por mim em casa. Volto logo. Pegou na chave que eu tinha deixado no criado mudo e foi-se embora. A luz do teto era fraca devido à idade. Achei a reação do Ricardo um pouco estranha, mas a minha dor de cabeça era tão forte que não conseguia compreender. Antes de sair, Ricardo ferveu água na chaleira. Ouvindo o zumbido abafado da máquina, fechei os olhos, cansada. Não tinha dormido muito quando o toque urgente do telefone interrompeu o meu sono já leve. Era o António a ligar. O meu irmão está contigo. Encolhi os olhos. Ele está comigo. Mandem-me de volta. Esfreguei as sobrancelhas. Eu sei. Vou deixá-lo ir para casa quando voltar. António conteve a respiração. Tem de o mandar de volta. Não pode deixá-lo sozinho. Senhor António, o seu irmão tem 24 anos. Não é uma criança que se baba quando fala. Não pode ir para casa sozinho. António fez uma pausa e disse, Marcos, o meu irmão está doente. Eu não percebi. O quê? Ouviu-se um barulho na porta, e Ricardo empurrou-a. Olhei para ele, que carregava um monte de coisas, e deixei escapar. O teu irmão disse que estavas doente. Também estás constipado. As pupilas do Ricardo contraíram-se e ele aproximou-se para pegar no meu telefone. Não estou doente. Não lhe ligue mais. Com isto, desligou. Um adesivo frio para reduzir a febre foi colocado na minha testa.
O Ricardo agachou-se ao lado da cama e abanou o termómetro para mim. Não lhe des ouvidos. Eu não estou doente de maneira nenhuma. Encostei-me à cabeceira da cama, observando as suas pestanas caídas, e disse calmamente: o teu irmão pediu-te para ires para casa. O Ricardo prendeu o termómetro no meu braço e carregou um monte de coisas para a cozinha. Eu cuido de ti aqui. O alarme disparou e eu peguei no termómetro. Estavam 39,2 graus Celsius. A casa que aluguei era velha e ainda usava botija de gás. Ansiosa, seguiu até à cozinha. Sabe cozinhar? Não volta a rebentar o fogão a gás. Só estou constipada, não quero morrer. Ao observar o Ricardo a picar legumes com habilidade, fiquei um pouco surpreendida. Quando vivíamos juntos, o Ricardo era preguiçoso e não sabia a diferença entre grãos. Por vezes, até o achava um pouco estúpido por causa da educação da família. O Ricardo estava a limpar camarões com maestria. Nestes últimos anos no estrangeiro, se não souber cozinhar, vai literalmente morrer de fome. Estava parado na cozinha surrada, vestido com roupas de marca que não reconheci. Parecia o príncipezinho com roupas chiques a alimentar porcos num cercado. Era tão constrangedor que não conseguia aceitar. Aproximei-me, peguei nas coisas que ele segurava e deitei-as para o lixo, depois limpei as mãos com uma toalha. Ricardo ficou atordoado. Irmão Marcos. Tirei-lhe o casaco do sofá e coloquei nos seus braços, empurrando-o em direção à porta. Não preciso da sua ajuda. Vista a sua roupa e vá. Eu estava exausto por causa da febre, e o Ricardo estava novamente a lutar comigo. Depois de um longo impasse, não se mexeu, o que me deixou verdadeiramente exausta. Puxou-me para os seus braços e tocou-me na testa. Não posso deixar-te virar-te sozinho se estiveres assim. Suspirei e disse, impotente, meu bom Ricardo, por favor, eu imploro-te. O meu tempo é demasiado pequeno para acomodar um gigante como tu. O Ricardo ignorou as minhas palavras e sussurrou, aprendi a fazer as papas de marisco que adoras. Eu. Interrompi-o friamente, não gosto de papas de marisco. Detesto o cheiro a peixe do marisco. Porque gostas, eu disse que também gosto. Ricardo ficou atordoado, com os olhos cheios de solidão, como um cão abandonado apanhado pela chuva. Não sei. Então, o que é que queres comer agora? Eu preparo-te. Empurrei-o e apontei para a porta. Não quero comer nada. Vá-se embora. O Ricardo caminhou silenciosamente até à cozinha, agachou-se em frente ao caixote do lixo e pegou no saco de camarão que eu tinha tirado. Ao vê-lo, com 1,90 metros de altura, agachado timidamente em frente ao caixote do lixo, o meu coração apertou. Eu nunca lhe tinha pedido isso antes. Ele disse com uma voz grave, não pode saltar refeições. Comer ajuda a melhorar mais depressa. Foi o que eu disse ao Ricardo quando ele estava doente. Nessa altura, só tinha terminado metade de uma tigela de papas e parou. Para o fazer comer mais, até acrescentei outra frase. Mais uma colherada e dou-te outra oportunidade. No final, o Ricardo bebeu a papa inteira. Depois de ele recuperar, fiquei sem dormir durante uma semana. Nessa altura, eu era jovem e conseguia lidar com o bullying dele. Mas agora, ouvindo aquilo, parecia irónico. Respirei fundo e puxei para cima. Ricardo, não vou melhorar se ficares à minha frente. O Ricardo encarou-me em silêncio, e senti uma sensação assustadora a emanar do seu olhar. Não disse nada, pegou nas suas roupas, virou-se, abriu a porta e saiu. Assim que ele saiu, senti como se a única presença que restava no quarto tivesse desaparecido. Olhei para o caixote do lixo, e a sua figura solitária ali agachada passou diante dos meus olhos, rindo autodepreciativamente. Um jovem e precioso senhor não foi feito para ser servo. Devíamos ter seguido caminhos separados há 5 anos. O que me restava para deixar ir? Pensei que a noite seria tranquila, mas quem diria que, 1 hora depois, alguém bateu à porta e a voz do Ricardo soou. Marcos, abra a porta. Seu desgraçado, atreveu-se a tratar-me pelo primeiro nome. És mesmo um rebelde. Virei-me para o lado, fingindo não ouvir. Se eu soubesse que este idiota ia abrir a fechadura da minha porta, ter-me levantado e aberto para ele, e depois o convidado educadamente a entrar. Fiquei parada na sala, a olhar para a fechadura caída, com a cabeça dormente. Desta vez, Ricardo estava seguido por vários guarda-costas. Arruma as suas coisas e venha viver comigo. Olhou-me sem expressão. Estamos separados há 5 anos e 4 meses, 1945 dias. Deves-me mais de 900 vezes a cada 2 dias. Desta vez, é a minha vez de te convencer. Faz uma boa refeição e eu deixo-te ir. Cruzei os braços e ironizei. Se eu não for contigo, o que me podes fazer? Achas mesmo que é chefe? Meia hora depois, os seguranças carregaram-me, juntamente com a minha bagagem, para o carro do Ricardo. A cabeça andava à roda de febre e eu estava sentado, atordoado, no banco do passageiro. O Ricardo inclinou-se e colocou-me no banco. Tinha o nariz entupido e falei, abafado, tenho de pagar a fechadura da porta. Ricardo disse calmamente, eu pago-lhe 10.
Virei-me para olhá-lo. Ser rico é algo assim tão importante. Caramba, ser rico é realmente algo importante. Olhei pela janela para as luzes neon, incerto sobre os pensamentos de Ricardo. Qual é o sentido de sermos assim? Ricardo ligou o carro, estamos a viver juntos. Eu estava furioso, parem com essa treta de mau gosto. Se querem dinheiro grátis, é só dizer. Ricardo disse gravemente, disse que queria ganhar muito dinheiro. Eu tinha pensado assim. Na altura, queria mudar-me para uma casa maior, para dar uma vida melhor ao Ricardo, sem ter de contar quantas refeições de carne ele fazia por mês. Mas agora não me importo. Desde que ganho o suficiente para comer e vestir, basta. Quanto ao resto, as doenças ligeiras podem ser tratadas, e as graves podem ser tratadas com a morte. De qualquer forma, não tenho nada para fazer, nem familiares, nem laços. Ricardo disse, agora tenho a minha própria empresa. Vou dar-lhe muito dinheiro. Se quiser mais alguma coisa, diga-me e eu esforçar-me para lhe dar. Então, quero que saia do carro. Qualquer pedido para me deixar está fora de questão. Por isso, não adianta falar comigo. Eu podia muito bem estar a fazer algodão. Passado um bocado, baixei a cabeça e sussurrei, Ricardo, não somos do mesmo mundo. Não somos adequados. A voz de Ricardo tornou-se visivelmente mais fria. O que era errado conosco? A nossa origem, o nosso estilo de vida, tudo. Franzindo os lábios, disse, além disso, já não gosto de ti. Ricardo desviou o volante e travou bruscamente na berma, parando o carro. Olhou para a rua por alguns segundos, depois virou a cabeça, os olhos escuros fixos nos meus. Peço desculpa pelo que disse há 5 anos. Podes chamar-me nomes e bater-me da maneira que quiseres. Se eu franzir o sobrolho, serei uma idiota. Mas Marcos, lembra-te disto, eu não vou desistir. Nunca me poderás deixar nesta vida. Aconselho-te a desistir deste pensamento o mais depressa possível. Não importa se não gostas de mim. Posso sempre fazer com que te voltes a apaixonar por mim. Mesmo que sejas uma pedra, eu ficaria feliz por te aquecer para sempre. As sobrancelhas profundas de Ricardo estavam encobertas pelas luzes neon da noite. Olhando para o inquestionável Ricardo que tinha à minha frente, percebi que o tempo tinha apagado o miúdo que um dia tivera nos meus braços. O rosto de Ricardo perdeu a jovialidade, tornando-se mais definido, e o brilho e a pureza dos seus olhos, que eu tanto me esforçara por cultivar, foram novamente substituídos por um tom escuro e sombrio. De repente, apeteceu-me perguntar-lhe se tinha passado por momentos difíceis nos últimos anos. Mas a minha língua estava amarga, a garganta parecia um novelo de algodão e não conseguia abrir a boca. Senti vontade de me rir da minha própria presunção. Mesmo que a vida dele não estivesse a correr bem, ainda assim era melhor do que quando estava comigo. Mais importante ainda, não tinha o direito nem a autoridade para falar. O seu pai estava certo, eu não era digna do Ricardo. Desviei o olhar silenciosamente, sem mais o encarar. Aqueles olhos eram uma armadilha da qual eu nunca conseguiria escapar. 3. Quando chegámos a casa, o Ricardo foi primeiro à cozinha e preparou-me 2 pratos ligeiros. Estava com tanta fome que comi uma tigela grande de arroz. Observou-me tomar o meu medicamento antes de ir separar a minha pilha de roupas esfarrapadas. Ele pessoalmente separou as minhas roupas uma a uma e colocou-as no seu armário. Sentei-me na beira da cama, olhando para um blusão preto no canto do armário, uma completa incompatibilidade com o seu estilo. De repente, lembrei-me, era o meu blusão. Eu estava com tanta pressa quando saí, e eu deixei muitas coisas para trás ou deitei-as diretamente para o caixote do lixo lá fora. Guardou uma peça de roupa durante 5 anos. O meu nariz formigou de emoção ao pensar nisso. O Ricardo viu-me olhar para o vestido, e um traço de ressentimento formou-se nos seus olhos, até mesmo no cabelo. Não vai dizer nada. Funguei. Gastei 300 neste vestido. Lamento muito não o ter trazido comigo. A expressão calma de Ricardo desfez-se, e cerrou os dentes. Não devia ter esperado que dissesse algo gentil. O medicamento para a constipação tinha um comprimido para dormir, e as minhas pálpebras estavam a fechar de sono. Baixei os olhos e fui para a cama. É tudo o que tenho para dizer. Ouçam ou não. Ouviu-se um farfalhar atrás de mim e a cama afundou. O Ricardo apagou a luz, subiu para a cama e puxou-me para os seus braços. Eu congelei. Ainda estou doente. O Ricardo beijou-me a orelha. Não te vou tocar. Teremos bastante tempo quando estiveres bem. Ainda era giro quando o conheci, mas agora é um lobo enorme cuja verdadeira natureza foi revelada. Acordei à meia da noite com sede e, sonolenta, levantei-me para procurar água. Pensei que estava em casa, por isso abri a porta no escuro e uma rajada de vento acordou-me. A minha cozinha fica ao lado da varanda do Ricardo. Uma brisa quente soprou atrás de mim. O Ricardo abraçou-me e bateu com a porta da varanda. Depois, a voz trêmula do Ricardo soou nos meus ouvidos. O que estás a fazer? Vais saltar do prédio só para escapar. Eu levantei-me para beber água. A minha voz estava rouca, por que saltar de um prédio? Vais cair como uma melancia podre.
Só os cobardes saltam de prédios. A rajada de vento fez-me espirrar 3 ou 4 vezes seguidas. O Ricardo acendeu o candeeiro, aconchegou-me e tocou-me na testa. Dei-lhe uma palmada na mão. Tenho sede. Vá buscar-me um copo de água. Ele estava tão ansioso por me servir, que não havia razão para eu recusar. À luz amarela e quente, o Ricardo olhou-me por um longo momento antes de se levantar para me ir buscar água. Franzi o sobrolho para as costas de Ricardo. Tinha medo agora, aquele medo profundo que era completamente anormal. Ele estava com tanto medo que eu me fosse embora que isso me fez doer o coração. Admito que sou inútil. Mesmo que aquele bezerrinho me tivesse enganado tanto, eu continuava a sentir pena dele inconscientemente. Era porque, quando estava ao meu lado, a sua dependência incondicional de mim consumia-me. Os meus pais morreram jovens e fui obrigada a trabalhar ainda jovem. Eu não tinha nada. Quando conheci o Ricardo, pensei que este mundo me iria finalmente pertencer, mas no final, ele enganou-me. Eu era apenas uma desculpa que ele usava para enganar a família. Se tivesse de fazer isto de novo, não importa quantas iscas o Ricardo oferecesse, não as morderia novamente. Dei-me um murro no peito. Espera lá, seu inútil. Dormi o dia todo e, quando acordei, não consegui voltar a adormecer. Rebolei e esbarrei no Ricardo, que tinha os olhos abertos. Não esperava que eu me virasse tão repentinamente e ficou atordoado. Apanhei um susto, ficar acordado até tão tarde da noite, à espera de ir caçar lobos. O Ricardo aninhou-se na curva do meu pescoço e falou com voz abafada. Irmão Marcos, estou inquieto. Receio que isto seja um sonho e, quando acordar, já tenhas ido embora. Foi-se embora. Só estou com uma constipação comum, não vou morrer. Não me incomode, vá simplesmente dormir. Eu queria muito partir 2 daqueles comprimidos de medicamentos para a constipação e enfiá-los na boca dele. Ricardo suspirou. Está bem se fugires. Eu encontro-te. Ricardo ficou em silêncio, a sua respiração cada vez mais lenta. Olhei fixamente para o vazio. Pode encontrar a pessoa, mas como posso encontrar o coração que perdi há 5 anos? Nem sequer consigo encontrá-lo sozinho, quanto mais Ricardo. 4. Para cuidar de mim, o Ricardo deixou de ir ao escritório e passou a trabalhar em casa. Encolhia-me no sofá e via um filme. Se me sentisse ainda mais aborrecido, ia ao gabinete do Ricardo e procurava alguns livros para ler. A luz fluorescente do computador refletia-se no seu rosto, e a expressão concentrada do Ricardo era cativante. Não conseguia evitar a distração. Só quando os seus lábios, franzidos numa linha, se curvaram para cima é que desviei o olhar abruptamente. Ricardo levantou os olhos do computador, tirou os óculos e esfregou a testa. Desculpe, tenho estado ocupado no trabalho ultimamente e não tenho tido tempo para estar consigo. Depois de analisar este contrato, o resto do meu tempo é seu. Penteei o cabelo 2 vezes para aliviar o embaraço, peguei num livro e sentei-me no sofá. O trabalho é importante, eu não sou grande coisa. O livro estava todo em inglês e eu não conseguia perceber uma única palavra. Quase perdi a capa de tanto o folhear. O Ricardo olhou para mim e sorriu de repente. Eu ganhei este dinheiro para me casar contigo. O livro na minha mão quase voou para a cara dele. Seu pirralhinho, que disparate. Os olhos de Ricardo estavam calmos. Pode não precisar, mas, egoisticamente, quero dar-lhe o meu melhor. Olhou-me por um longo momento e perguntou gentilmente, Marcos, que tipo de pessoa queres que eu seja? Fiquei atordoada com a pergunta. Eu só quero que esteja seguro e feliz. As palavras quase me escaparam dos lábios, e a minha língua ficou presa de ansiedade. Rapidamente as corrigi, dizendo, só quero que me deixes ir. O sorriso do Ricardo foi um pouco forçado. Desculpa, não posso fazer isso. Não sou um bom amante e desiludo-te sempre. Abri a boca, mas optei pelo silêncio. Aconteça o que acontecer, não fomos feitos para passar a vida juntos. Ele tem o seu próprio caminho a seguir, e eu tenho o meu próprio destino. Seria melhor para ambos se ele descobrisse o quanto antes. Havia uma ligeira coloração azulada sob os olhos de Ricardo. Não dormia bem à noite. Por vezes, quando acordava à meia da noite para ir buscar água, via-o sempre sentado na sala, perdido em pensamentos. Nessa noite, acordei quando ele saiu da cama. Viu tirar um frasco de comprimidos de uma gaveta da sala. Olhou para o frasco durante um longo momento antes de tomar 2 comprimidos. Vira-se e vê-me, um lampejo de pânico atravessa os seus olhos. Acordei-te. Rapidamente disfarçou a sua emoção e riu baixinho. Tenho estado tão ocupado com o trabalho ultimamente que tenho tido dificuldade em dormir. Tomar um pouco de melatonina deve ajudar. Concordei com a cabeça, na dúvida. Vamos voltar para a cama. Deitado na cama, o Ricardo abraçou-me e sussurrou-me ao ouvido, Irmão Marcos, não me deixe. Cerrei os punhos, fechei os olhos e disse, sou ignorante e não compreendo. Se continuar a incomodar-me, vou dormir para a sala. O Ricardo ficou em silêncio, apertando-me o braço com mais força. Depois de eu ter recuperado completamente, o Ricardo teve de comparecer a uma reunião importante na empresa.
Pouco tempo depois de ele ter saído, alguém chegou à nossa casa. Era o mordomo que me tinha vindo ver 5 anos antes e tinha passado aquela gravação. Ele disse que alguém me queria ver. 5 anos antes, o pai de Ricardo ainda nem tinha aparecido, pelo que pediu ao mordomo que trouxesse a gravação e as palavras: "Não és digno de Ricardo." Os guarda-costas que o Ricardo deixara para trás não se atreveram a tocar no mordomo e observaram-me entrar no carro. O mordomo levou-me a um prédio onde o pai do Ricardo me esperava no 16º andar. Entrei no elevador e empurrei a porta. Não houve perguntas ásperas nem gritos, apenas um homem de meia-idade, de aspecto gentil, sentado atrás da sua secretária, a observar-me. Antes de eu chegar, o mordomo disse-me que o pai do Ricardo se chamava Carlos. O Carlos gesticulou para que eu me sentasse à sua frente. Os seus olhos curvaram-se por trás dos óculos de ar dourado, revelando um sorriso profissional padrão. "Marcos, devia ter vindo ver-te mais cedo. Detesto admitir, mas tenho de dizer que és um ótimo pai." O Ricardo era um homem diferente quando regressou da sua casa. Já não precisava dos medicamentos e a sua personalidade tornou-se mais alegre. Cerrei os punhos. Medicamentos. O que é que ele tem de errado? De repente, lembrei-me da suposta melatonina que ele tinha tomado nessa noite. Carlos perguntou, algo surpreendido: "O Ricardo nunca te contou? Tem uma doença mental grave?" Endureci a voz: "Não." Carlos esboçou um sorriso subtil. "Chamei-o aqui hoje para lhe dizer que o Ricardo vai casar com a Sofia, filha do presidente do Grupo ONG. A família Pereira é especializada na investigação e desenvolvimento de medicamentos psiquiátricos, que podem proporcionar melhores cuidados e tratamento ao Ricardo, e não lhe pode oferecer nada." Fiquei ali sentada, rígida, sentindo-me como uma máquina velha, com todas as peças partidas. Cada palavra que o Carlos dizia afetava-me profundamente, como aconteceu há 5 anos, e continuará a acontecer 5 anos depois. Não sou páreo para o Ricardo. Só lhe posso trazer sofrimento. Abri a boca: "Vou-me embora." O Carlos empurrou-me um bilhete de avião: "Vou levá-la para a cidade B. Tenho lá um trabalho para si. Depois do casamento do Ricardo, pode optar por voltar." Não falou em tom de negociação. Tinha de ir para a cidade B, quer quisesse quer não. O Carlos esconderia definitivamente o meu paradeiro para que o Ricardo não me encontrasse. Vendo que eu permanecia em silêncio, Carlos acrescentou: "Tu e ele são diferentes, afinal. O Ricardo quer viver uma vida normal, com casamento e filhos. Ficar com ele só o vai sobrecarregar. Como pai, peço-lhe que dê ao meu filho uma vida normal." Suportando a dor lancinante, sussurrei: "Não se preocupe, Presidente Carlos. Compreendo. Não o vou incomodar." Quando parti, há 5 anos, estava preparada para nunca mais ver o Ricardo. Partir agora não é nada difícil para mim. Depois de sair do edifício, o Carlos mandou-me diretamente para o aeroporto. À espera no terminal, sentei-me numa cadeira, com a bagagem intocada, atordoada. Após esta separação, ficou claro que nunca mais nos iríamos encontrar. Poderíamos reencontrar-nos, mas as nossas vidas não estariam mais ligadas. No meio da multidão em movimento, de repente avistei o Ricardo. Sem esperar que eu me escondesse, o seu olhar de falcão fixou-se em mim. O Ricardo caminhou na minha direção e os meus guarda-costas adiantaram-se para o deter. Através dos guarda-costas, o Ricardo olhou para mim como se nada tivesse acontecido, rindo baixinho: "Irmão Marcos, venha comigo para casa." Olhando para os seus olhos turvos, tinha tantas perguntas: "O que se passa consigo? Há quanto tempo não dorme profundamente? Os medicamentos que toma são amargos." Mas, no final, disse simplesmente calmamente: "Ricardo, eu perdoo-te. Vamos deixar-nos levar e seguir em frente." Os olhos de Ricardo tremeram, os seus lábios contraíram-se num sorriso forçado. "Irmão Marcos, não percebo porque é que de repente ficou assim." Um anúncio ecoou pelo átrio. O guarda-costas sinalizou que estava na hora de embarcar. Peguei no meu cartão de embarque, sem sequer olhar para o Ricardo, e virei-me para sair. De repente, a minha manga foi puxada e a voz trêmula do Ricardo ecoou atrás de mim. Estava enganado. Não devia ter dito aquilo naquela altura. Eu realmente arrependo-me. O medo persistia na sua voz, como se tivesse pensado que eu ia saltar. Eu sei realmente que estava enganado. Eu vou trabalhar arduamente e ganhar-te muito dinheiro. Vou dar-te tudo o que tenho. Não posso deixar nada para trás. Por favor, não me deixes. Torci-lhe os dedos um por um. Ricardo, já não és uma criança. Está na hora de crescer. Devias compreender que o nosso encontro foi cheio de desilusões e que isso condenou o nosso final a ser infeliz. O Ricardo abanou a cabeça, as lágrimas a escorrerem pelo rosto enquanto caíam nas costas da minha mão, queimando-me o coração. Ele disse amargamente: "Não, não. Marcos, não podes deixar." Por fim, puxei a manga da mão dele e passei pela segurança. O Ricardo tentou seguir-me, mas os seguranças seguraram-no. Continuou a falar, como se não o fizesse, nunca mais tivesse outra oportunidade. Disse que ficaria comigo para sempre.
Disse que ias passar todos os aniversários comigo. Hoje é o meu aniversário e estás a abandonar-me outra vez. Cada passo parecia andar no fio da navalha. Não me atrevia a parar, não me atrevia a olhar para aqueles olhos cheios de desilusão e tristeza. A voz de Ricardo soou rouca. Marcos, olha para mim. O meu coração amolecia sempre perto do Ricardo, mas desta vez, mesmo depois de embarcarmos no avião, não virei a cabeça uma única vez. O Carlos deu-me um emprego a transportar materiais de construção. Eu estava na cidade B há 2 semanas, trabalhando até à morte todos os dias. Eu não ousava parar. A cada segundo que tinha, o Ricardo dominava os meus pensamentos. Depois de trabalhar dia e noite no primeiro mês, ganhei 20.000 yuan. Mas não sabia como gastar, por isso costumava depositar o dinheiro numa conta. Esta conta foi originalmente aberta para o Ricardo poupar para as despesas da escola. Quando encontrei o Ricardo, ele estava com medo de sair e não conseguia fazer nada. Imaginei que precisava de lhe ensinar um ofício para que, se alguma coisa me acontecesse, não morresse de fome. Naquela época, a mensalidade de uma escola de culinária decente custava 20.000 a 30.000 yuans por ano. Finalmente, juntei o suficiente para a propina trabalhando em vários empregos, e depois chegou a governanta. Pretendia oferecer este cartão, juntamente com o bolo, como prenda de aniversário ao Ricardo. No fim, nunca lhe o entreguei. Naquele dia, tinha acabado de descarregar um caminhão e estava a tomar banho no dormitório quando um colega de trabalho me veio dizer que uma rapariga andava à minha procura. A minha mente estava a girar e eu não me conseguia lembrar de quem conhecia. Quando a vi, ainda não me conseguia lembrar de a ter conhecido. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, a rapariga disse primeiro: Tu és o Marcos, certo? Eu sou a Sofia. A Sofia encontrou uma cafetaria silenciosa e deserta e sentou-se a um canto. Sem dizer uma palavra, ela abriu o portátil, clicou algumas vezes e virou para mim. Vídeos estavam a passar na tela. O primeiro vídeo mostrou um homem a ser imobilizado numa cama por um grupo de profissionais de saúde, recebendo uma injeção. O homem debateu-se, com os braços expostos e cobertos de ferimentos. O segundo vídeo mostrou um homem amarrado a uma cama, a receber um tratamento semelhante a um choque elétrico. Após o término do choque, agarrou a cabeça e gemeu de dor, murmurando algo que não consegui perceber. Nos vídeos seguintes, a sua expressão era inabalável. Ficou praticamente encolhido a um canto, segurando um pedaço de papel amarrotado, murmurando qualquer coisa. Num vídeo, conseguia ouvi-lo claramente dizer 2 palavras repetidamente. Marcos. A partir do primeiro vídeo, a minha mente ficou completamente em branco. Depois de mais de uma dúzia de vídeos terem terminado de ser reproduzidos e o software de reprodução ter parado automaticamente, o ecrã congelou naquele homem sentado na cama, a observar o pôr do sol. Sofia fechou o computador e disse, indiferente: Este é um vídeo do tratamento do Ricardo no estrangeiro. Acabei de descobrir que ele é um lunático com depressão. A família Silva tentou impor-me este lunático, mas eu não o quero. Vim ter contigo porque, nesses vídeos, ele chama pelo teu nome com mais frequência. Acho que deve ser muito importante para ele. Levei um bom tempo a encontrar a minha voz. Por que é que me está a contar isso? Sofia ajustou os óculos escuros. Espero que apareças no nosso casamento e leves este lunático. Olhei para a mulher delicada e encantadora que tinha à minha frente. A pequena disse com uma voz grave: Ele não é louco, está apenas doente. Sofia disse, despreocupada: Só porque o estimas não significa que todos os outros se preocupem com ele. Até o pai o vendeu à família Pereira como mercadoria para um projeto conjunto. Sinceramente, até tenho um pouco de pena dele. Antes de partir, a Sofia deixou-me um convite. Ela disse: Se não vieres, terei de mostrar este vídeo no casamento. Quando a reputação do Ricardo estiver arruinada e o seu valor se desvanecer, o meu pai não permitirá definitivamente que eu volte a casar com ele. Levei o convite para casa e sentei-me no sofá, atordoada. O passado tinha-se transformado na minha mente. Porque é que ele estava um pouco tonto quando nos conhecemos? Porque os antidepressivos deixam as pessoas sem graça. E porque é que ele reagiu tão fortemente quando tomei o medicamento? Porque poderia ter tentado tirar a sua própria vida com ele. Ele escondeu os ferimentos desajeitadamente, e eu fiz mesmo vista grossa. Um Ricardo assim não deveria ser deixado sozinho. Depois de ter estado sentada na sala durante toda a noite, preparei-me para ir ter com o Ricardo ao amanhecer. Ainda antes de sair de casa, recebi uma chamada do António. Ele disse: Os registros médicos do Ricardo foram vazados por uma empresa rival. Agora, toda a cidade sabe que o Ricardo tem uma doença mental. O casamento entre as nossas 2 famílias foi cancelado. O meu coração estava na garganta. Onde está o Ricardo? O António não respondeu. Respirou fundo e perguntou: Marcos, ainda queres o Ricardo? Inconscientemente, apertei o telefone com força. O que quer dizer? A voz de António era fria. A família Silva não pode ter um filho doente mental como este. O velho planeia mandá-lo para um hospital psiquiátrico. Se realmente o fizer, estará em apuros. Nunca sairá. Eu disse com a voz rouca: Vais dar-me. Se o levar, ele já não terá qualquer ligação com a família Silva. António fez uma pausa.
Mas é preciso pensar com clareza. Esta doença dele exige 1000 vezes mais paciência. É preciso estar alerta para que ele não perca o controle das emoções e se suicide. A minha voz tremeu quando o interrompi. Pare de falar. Dê-me a morada e eu levo-o. Quando cheguei ao lar, o António esperava-me à porta. Levou-me a uma sala de observação. Através do vidro, pude ver Ricardo sentado inexpressivamente na cama, com os olhos vidrados. António parecia visivelmente abatido. Ele estava a agir de forma violenta neste momento. A enfermeira acabou de lhe dar uma pequena injeção de sedativo. Consegui firmar a voz. O que é que se passa com a mão dele? A mão direita de Ricardo estava envolta em gás e escorria-lhe sangue ligeiramente. António ficou em silêncio durante muito tempo antes de falar. Quando tinha 5 anos, o Ricardo viu a mãe saltar de um prédio. Estendeu a mão para a agarrar, mas era demasiado baixo para lhe chegar à manga. Está quieto desde então. Quando percebemos que algo estava errado, já era tarde demais. Tinha cortado a mão com cacos de vidro. Mais tarde, um médico diagnosticou-lhe uma depressão grave, pelo que foi enviado para a casa da avó, onde recebeu aulas particulares e tratamento. Durante este ataque, quase cortou os tendões da mão com uma faca. Então, voltou a cortar a mão direita, desta vez porque aquela mão não segurou a mãe dele quando ele era pequeno, e não me segurou a mim quando era adulto. Se tivesse olhado para ele no aeroporto, tudo teria sido diferente. Só agora percebo que cada vez que ele me implorava para ficar, na verdade estava a pedir-me para o salvar. Mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? António continuou, quando o encontrou, estava a fazer eletrochoques. Aproveitou-se da desatenção de todos e fugiu do hospital. Para minha surpresa, nem sequer estava a tomar os medicamentos quando foi encontrado. Até que se vai embora sem se despedir, a doença dele voltou a agravar-se. Como não tinha sido criado pela família desde a infância e sofria de doença mental, o velho nunca gostou dele e mandou-o para o estrangeiro em segredo. Quando o encontrei, estava no hospital, torturado ao ponto de não me reconhecer. Um dos efeitos secundários da ECT é a perda de memória. Ele esqueceu-se de muitas pessoas, menos de si. Por vezes, ficava ali sentado o dia inteiro, a segurar a única fotografia sua e dele. António apalpou o bolso, lembrando-se que estava no hospital, e guardou o cigarro. Eu disse-lhe que só te poderia voltar a ver se voltasse ao normal, suspirou António. Marcos, ele demorou 5 anos e inúmeros tratamentos para te poder voltar a ver. Doíam-me os olhos, doía-me o coração. Meu precioso Ricardo, eu não suportava deixá-lo sentir nem o mais pequeno sinal de frio ou fadiga, mas eles usavam táticas duras para o tornar insensível e obediente. Mas era evidente que, com um pouco de amor, ele poderia melhorar. Mas recusaram-se até a isso. Eu pensava que ele tinha tudo, mas descobri que não tinha nada para além de mim. E também não tenho nada sem ele. Abri a porta. Ricardo estava sentado ao lado da cama, a olhar para o vazio, sem reação. Com cuidado, agachei-me diante dele, sem querer incomodá-lo. Eu disse baixinho, Ricardo. As lágrimas brotaram instantaneamente. Naqueles olhos sem vida e destroçados. Senti como se algo me estivesse a estrangular. Baixei a cabeça, chorando silenciosamente. Os olhos de Ricardo focaram-se gradualmente, e ele sussurrou, pensei que nunca mais deveria. Fiquei sem palavras, com o coração a doer. Para te obrigar a ir embora, usaram insinuações psicológicas, levando-me a dizer aquelas palavras dolorosas. Fui inútil, deixando que me manipulassem. Não queria que soubesses que a pessoa que amavas era uma lunática, por isso nunca te contei. Ele murmurou suavemente, agora que te estou a contar, podes, não me odiar tanto. Assenti sem jeito. Não. Não havia ódio nenhum. Do início ao fim, só me odiei por não lhe poder dar uma vida melhor. O meu pai tinha razão. Eu não devia ter-te impedido. Por mais que tentasse, eu ainda era uma lunática pronta para entrar em pânico a qualquer momento. Não és um fardo. Nunca foste, engasguei-me. Ricardo, desculpa-me. A culpa foi minha. Eu devia ter percebido antes. Ricardo inclinou a cabeça, pensou por um momento e sorriu, Marcos, eu amo-te. Desta vez, vou deixar-te ir. Tirou uma pasta de debaixo do travesseiro. Aqui estão todas as ações da minha empresa. Agora são todas suas. Tinha apenas algumas coisas boas, escondidas debaixo da almofada, à espera que eu viesse e as entregasse. Se realmente existissem deuses neste mundo, eu implorava-lhes que me dessem todo este sofrimento. Não tenho medo disso. O meu Ricardo, um Ricardo tão bom, não devia ter de suportar isto. Também há uma cópia do meu testamento aqui dentro. Queria que fosse lido no meu funeral, disse, sentindo-se um pouco culpado. Peço desculpa por tê-lo incluído sem a sua permissão. O meu coração de repente apertou e olhei para cima com medo. Qual funeral? O que vai acontecer? Ricardo franziu o sobrolho, com uma expressão de dor. Não estou a viver bem. Estou infeliz. Não te quero esquecer. Quero dormir com as nossas memórias. Quero deixar-te tudo o que tenho.
Apertei-lhe o braço com mais força. Não. Olhou para a mão direita ferida e murmurou: não posso ficar com nada. Não quero perder nem as nossas memórias. Coloquei a minha mão na dele, cobrindo o vermelho intenso. Estou bem aqui. Teremos muitas memórias bonitas no futuro. Desde que não me desprezes, passarei a minha vida inteira contigo. Ricardo ficou atordoado. Baixei a voz e tremi: não consigo gerir uma empresa. Um dia o dinheiro vai acabar. Precisa de se recompor e trabalhar muito para ganhar o suficiente para se casar comigo. O Ricardo olhou-me nos olhos e disse, palavra por palavra: Marcos, eu sou louco. Não diga isso de si. Está apenas doente. A abnegação do Ricardo partiu-me o coração. Não sabia se era para convencer o Ricardo ou a mim própria, mas repeti: a sério, não és maluco. Você só está doente. Se consegui criá-lo uma vez, poderia criá-lo 2 vezes. O Carlos disse que eu era uma boa mãe. Eu não era uma boa mãe. Eu era uma boa mãe. Ricardo era Ricardo, simplesmente porque era Ricardo. Ricardo permaneceu em silêncio. O seu olhar sem vida era como uma montanha morta, curvando o meu corpo. Apoiei-me nos seus joelhos, sufocando as palavras: podes viver por mim. Não me atrevia a olhar nos seus olhos. A dor e a luta ali podiam matar-me 1000 vezes. Depois de muito, muito tempo, o Ricardo levantou-me o queixo. Limpou as lágrimas que me brotavam dos olhos, puxou-me para cima e sentou-me ao seu lado, com a sua cabeça peluda encostada ao meu ombro. A luz quente do pôr do sol banhava o chão. Ele riu-se baixinho: podes comprar-me outro bolo de aniversário. As lágrimas rolaram pelo meu rosto e eu assenti cautelosamente: sim. Nunca mais me largues a mão, nunca me deixes. Sim, nunca me deixes, vá, nunca te vás embora. Ele hesitou durante muito tempo antes de perguntar cautelosamente de novo: pode dar-me um pouco de amor? Implorava à sua amada um pouco de amor, uma pequena esperança de viver. Uma dor surda cresceu no meu coração, e eu disse com a voz trêmula: dar-te-ei muito. Chorou, soluçando como uma criança no meu ombro. Puxei-o de volta para este mundo, mas sabia que, para tomar estas decisões, ele se tinha sacrificado muito mais do que eu. Estava completamente desiludido com o mundo, mas por mim, refazia-se vezes sem conta, só para me ver, para estar comigo. Uma vez, perguntou-me que tipo de pessoa eu esperava que ele se tornasse. Talvez ele pensasse que, enquanto se tornasse a pessoa de quem eu gostasse, eu não o deixaria. Mas ele não precisava de mudar nada, o meu coração batia por ele. Amá-lo tornara-se quase enraizado em mim. Amava cada olhar que me lançava, a sua bravura e destemor, e a sua alma solitária e imortal. Rasguei-me, separei-me para preencher o seu coração partido, esperando apenas que ele pudesse viver uma vida menos dolorosa. 7. A empresa de Ricardo tinha um importante projeto florestal no norte da China. Aproveitando a oportunidade, eu e o Ricardo deixámos a cidade A e mudámos-nos para a cidade C. No dia em que o avião aterrou, a cidade C estava coberta de neve intensa. Tricotei um cachecol para ele usando um tutorial online. Não ficou muito bonito, mas ele adorou. Ricardo libertou-se gradualmente do vício dos medicamentos e, quando foi ao hospital para uma consulta de seguimento, até o médico ficou surpreendido. No caminho para casa, comprei-lhe um bolo. Não era feriado nem aniversário de ninguém, mas simplesmente porque senti que ele merecia alguma coisa. Preocupo-me sempre em não lhe estar a dar amor suficiente. Todos os dias, digo a mim mesma para amar o Ricardo um pouco mais hoje do que ontem. Enquanto limpava a casa, encontrei uma foto nossa escondida num registro médico. A foto estava muito amarrotada, com 2 parágrafos no verso. A letra do primeiro parágrafo parecia antiga e desarrumada. Não se esqueça do Marcos. O segundo parágrafo estava escrito com uma caligrafia fresca e elegante, mas cada traço parecia pesado, como se tivesse sido escrito com toda a sua força. Não morra. A.M. é muito Marcos. Ricardo bateu à porta do quarto. Irmão Marcos, está na hora do jantar. Guardei apressadamente os registros médicos, empurrando-os para o fundo do armário. Coloquei a foto casualmente num livro na prateleira. Abri a porta e saí, observando o Ricardo a sair da cozinha com uma tigela de sopa. Uma névoa nebulosa envolveu o seu rosto sorridente. Chamei-o: Ricardo. O Ricardo largou a tigela e olhou para mim confuso. Estou aqui, o que se passa? Eu disse: amo-te. Ricardo ficou atordoado por um momento, depois arqueou as sobrancelhas e riu-se: pois, eu sei. Fiquei surpreendido ao perceber que, sem saber quando, a montanha outrora silenciosa tinha florescido.